dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rondinelli Palhares, estou aqui em mais um episódio do podcast Seja Intencional, com mais algumas pessoas queridas da Mente Mestra, para compartilhar hoje o que nós aprendemos e o que nós praticamos intencionalmente do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Particularmente, eu já li esse livro 7 vezes. Então, honestamente, as práticas que eu tenho a partir desse livro, elas são inúmeras e sempre eu consigo aprimorar alguma outra coisa e nós vamos compartilhar isso com você hoje. Eu faço questão de relembrar que esse podcast é uma inspiração do Resumo Cast. As perguntas que eu trago para essa mesa são as mesmas perguntas do Resumo Cast, que é um podcast impressionante no que diz respeito ao resumo de livros. Então vale a pena você pesquisar o podcast também. Então, falando sobre a coragem de ser imperfeito, eu tenho a primeira pergunta, o primeiro lançamento, que é: quem somos? Vamos mostrar para as pessoas, ou pelo menos nos apresentar para as pessoas quem somos. Quem começa? Meu nome é Lima Júnior e eu sou uma pessoa intencionalmente intencional, né? Foi forte isso aí, amigo. Foi forte. Gostei. E aí o que acontece? Eu, em 2022, estou intencionalmente pronto para mudar. E é por isso que eu estou aqui, né? Muito bom, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por fazer parte dessa jornada de crescimento. Sou o Diego, eu sou uma pessoa que está sempre atrás de conhecimento, quero sempre me desenvolver e não ser melhor só para mim, ser melhor para as pessoas que estão ao meu redor, que eu possa ensinar e que eu possa ser um exemplo para elas no que elas absorverem de mim. Eu sou a Intencionai. Olha aí, pegou aí, ó. Bate aí. Batizou. Eu sou a Intencionai. É isso aí. Vivendo de propósito e com propósito. Cacimba, gostei. Pegou aí? Como seria meu nome? Rondinal. Não, mas enfim, eu vou inventar. Tem seu Ronde. Nice, garantiu mesmo. Pessoal, dito isso, então, vamos continuar? Vamos. Ok, então a minha primeira pergunta para vocês é: para quem é esse livro? Para quem está nos ouvindo através do podcast ou nos assistindo através do canal no YouTube, para quem é esse livro? Quem aqui está vendo que é qualificado para ler esse livro? Ou que você recomendaria ler esse livro? Eu acho que esse livro, tenho certeza, esse livro é para as pessoas que algum dia já falaram, que não fizeram algo porque não têm coragem. Que ficaram pensando, como seria a minha vida, qual seria o resultado se eu tivesse feito alguma coisa. Acho que o livro é para essas pessoas e com certeza em algum momento alguém já pensou isso. Eu acredito que esse livro é para o atribulado e para a atribulada que diz que é perfeccionista. Que eu sou perfeccionista. Afinal de contas, o perfeccionismo é uma qualidade ou é um defeito? Leia esse livro que você vai descobrir. Então, o próprio livro, o próprio título sugere a coragem de ser imperfeito. Por que o perfeccionista deixa de fazer muitas coisas? Porque ele quer que seja perfeito. Vai ser perfeito em algum momento? Jamais. Então, para mim, esse livro é para você que bate no peito. Eu sou perfeccionista. Eu gosto de tudo muito bem feito. É isso. E para mim, Rondi, esse livro com esse título foi muito impactante. Nós tivemos essa vivência, né? Ser imperfeito é assumir que eu tenho algo a melhorar, eu tenho algo a enfrentar. E uma das coisas que mais eu tinha dificuldade era de ser imperfeito, era de mostrar aquilo que eu sou de verdade. Acho que a intenção do livro é essa. Ter a coragem de mostrar quem você é, sem estar esperando por aprovação, sem estar esperando por uma coisa positiva, em que você seja vangloriado, ou seja você mesmo. Quebre os mitos, né? Quebre. Que são muitos, inclusive, né? Muitos mitos. Muito bom, Lima. Eu acho que é para qualquer pessoa que deseja ser quem é de verdade. Uma pessoa que deseja ter coragem, né? E a coragem, ela vem do coração e da ação. Muito bom. Muito bom. Dito isso, o próximo questionamento, então, é: o que é ter a coragem de ser imperfeito? Já que a gente está dizendo para quem é o livro, o que é ter a coragem de ser imperfeito? É olhar para dentro de mim
e me aceitar com todas as minhas falhas, me aceitar como eu sou. Muitas pessoas se olham e eu me olho assim, eu não sou boa o suficiente para fazer isso ou para fazer aquilo. Então, para mim, a coragem de ser imperfeito é eu olhar para dentro de mim mesma e me aceitar como eu sou. E talvez até fazer coisas, né, Nai, que em outro momento você não queria fazer porque talvez não se aceitasse. Como, por exemplo, estar aqui gravando esse podcast. Para mim, eu tô tendo muita coragem de estar aqui, porque para mim é muito desafiador falar em público, eu não tenho essa prática. Então eu tô sendo bem corajosa de estar aqui hoje. Até o último momento eu fiquei, será que eu vou? Mas eu vou ter a coragem de ser imperfeita. Tem uma coisa que quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Jesus, eu vou dizer, Jesus, me explica uma coisa que eu nunca entendi. Por que as pessoas que têm vergonha de falar em público, de gravar vídeo, elas sabem fazer direito? Vocês perceberam o jeito que ela diz aquele assim? que tem vergonha tem mais Olha, vergonha. gente, eu queria dizer para vocês que eu não gosto. Eu não tenho o menor jeito, eu não consigo fazer isso, eu não tô apto. Eu acho muito interessante isso. Mas, pois bem, deu o recado aí, ter a coragem de ser imperfeito para Nai, é isso, é se aceitar. E não só isso, uma vez se aceitando, se projetar para fazer aquilo que tem que ser feito. A coragem de ser perfeito também significa ter vulnerabilidade. Foi isso que me pegou mais. Ser vulnerável é você assumir a sua culpa e não a sua vergonha. Porque uma coisa que marcou muito foi que a vergonha corrompe. Então a vergonha ela vai me matando por dentro. Assumir a culpa é ter a intencionalidade de dizer eu sou culpado e eu vou consertar isso. Eu vou fazer diferente, eu vou ser melhor. Bom, é bom que o Lima já pegou aqui, gente, um livro com outro, né? Isso tem acontecido sistematicamente nos nossos podcasts, seja intencional. Uma pessoa conecta um livro com outro. E não podia ser diferente, né? A gente está lendo para praticar, não é para contar história, não é para contar livros. Então, muito bom. Diegão. Eu acho que eu vou parafrasear um pouco a frase do Mário Sérgio Cortella, que não é fazer o melhor do mundo, é fazer o melhor que eu tenho, com as condições que eu tenho hoje, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor. Acho que isso resume bastante o livro. Sim. Que, às vezes, eu poderia estar dizendo, eu não vou gravar um vídeo porque eu não tenho uma câmera boa, não vou fazer um curso porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso assistir às aulas gratuitas enquanto não tenho dinheiro para pagar. Então é isso, é fazer o melhor com as condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor. Eu acho fantástico, eu sou muito fã do Mário Sérgio Cortella, nunca esqueci quando ele disse isso. Você falou, certamente você lembra, ele está definindo justamente que o perfeccionismo não existe, mas que eu devo ser caprichoso. Ele dá o exemplo, por exemplo, ele dá o exemplo, por exemplo, né? Ele dá o exemplo de que se eu for em uma casa no interior, não sei se tu viu essa parte, se eu for em uma casa no interior, eu vou ser muito bem recebido pelos anfitriões. E esses anfitriões, eles vão servir um copo com água, com aquele copo inox, mas aquele copo ele vai estar bem areado, bem limpo, bem brilhoso. Então, o que ele está dizendo? Aquelas pessoas elas não estão preocupadas em mostrar o melhor que elas não têm. Elas estão preocupadas em mostrar o que elas têm. E aí ele diz que isso é capricho. O que elas têm de melhor, né? O que elas têm de melhor. Exato. Repete a frase, Diego. Não é fazer o melhor do mundo, é fazer o melhor que eu tenho, com as condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. E depois eu melhoro. Justamente. Isso por si só acaba com o mito do tal do perfeccionismo. Capricho, eu sou caprichoso, vou dar o melhor de mim com o que eu tenho, com as condições de hoje, e depois eu melhoro. E o perfeccionista, ele faz o quê? Eu não vou fazer porque falta isso. Ele fica adiando, né? Procrastinando, fica adiando, com a desculpa de que não tem, que não é bom o suficiente, que não consegue. Tem que esperar uma condição melhor. A escassez, e né? Nunca chega lá. A síndrome da escassez, que também cita no livro. Muito bom. Próxima pergunta. Normalmente, tu ia falar, Lima? Tu fez assim, ó? Não. Desculpa. Não, vai lá. Eu confesso, essa parte eu nunca falo primeiro, porque eu fico esperando vocês abrilhantarem esse momento para ver se eu tenho alguma ideia. Essa é a verdade, certo? Então,
uma metáfora para melhor compreensão desse livro. Eu começo. Pode começar a sentir frio mesmo. Essa é a Gostei. intencionalidade. Uma metáfora que eu pensei foi em sair de uma camisa de força. Uma pessoa que ela tá presa em uma camisa de força, quando ela sai, ela se liberta, né? Então, casou bem com o livro. Faz sentido. Sobretudo pela crença da prática intencional dela, né? É liberdade. Para mim também, esse livro é sinônimo de liberdade, sobretudo quando eu li a primeira vez. Já eu falo a minha metáfora. Eu li uma pequena metáfora a respeito de você perder a base que você precisa. Às vezes você ser imperfeito, você não precisa ter aquela base, você está acostumada sempre, aquela coisinha ali morosa. Por exemplo, eu vi uma história uma vez do pessoal que perdeu uma vaquinha que eles faziam lá, sempre ordenhando leite, e aí veio um monge, não sei se vocês ouviram falar já dessa história, veio um monge e ele simplesmente dormiu lá na casa do pessoal, e quando acordou de manhã, ele mandou o servo dele empurrar a vaquinha no precipício. É mais ou menos o que acontece com a gente na questão da coragem ser perfeito. Quando você não tem aquela sua base mais, você tem que começar a trazer à realidade outras coisas que você não trazia porque você não tinha coragem. É o método piscina, né? Isso, joga a pessoa na piscina e aprende aquela a questão da nadar. arena, né? Que ela comenta sobre a questão da arena. O pessoal não tá na arena. Entendeu? Quando você perde as suas armas da arena, aí o negócio começa a ficar mais difícil. Explica aí o que é o método piscina, que isso aí dá um rios. Explica aí. Joga, empurra a pessoa na piscina e deixa ela aprender a nadar. Com certeza o instinto dela não vai querer se afogar, né? Ela vai bater as pernas, vai Gente, fazer eu alguma aprendi a coisa. nadar assim, viu? Ó, Tá então certo. Eu pulei na piscina, aprendi a nós nadar no utilizamos fundo. esse método piscina no coach e ela aqui na Aprendeu. prática Aprendeu a nadar aprendeu, assim. né? Meu pai nem sonha, eu criança aprendi a nadar assim, no fundo. Ai, Deus. E aí, Diego, uma metáfora para explicar E isso. tá aqui pra contar a história, né? eu Pelo tô menos deu viva. certo. Deu certo, viu, gente, com ela? Ainda virei intencional. Ah, cuidado, a gente precisa dizer, não faça isso em casa. Para você jogar alguém na piscina, você favor. tem que ter um mínimo de expertise, de técnica, de saber o que tá fazendo, que é para não causar um trauma na outra pessoa. Tá aqui vivinho Isso é aqui, ó. importante. Inclusive, um dia desse perdeu o medo de cachorro também, viu? É verdade. A minha metáfora é basicamente um exemplo. Ela, no livro tem um exemplo parecido que ela dá com a filha dela. E também tem a questão da piscina, né? Eu tenho um amigo que ele quer muito lançar um e-book. Só que ele fica muito preocupado a quantidade que ele vai vender. E talvez para ele a vitória dele não seja a quantidade, não seja ele vender 1, 2, 3 ou quantos for. É só lançar. Lançar, ele já vai ter conquistado a vitória. Sem esforço, Pois né? é. Só lança. Só lança. Só lança. Quantas vezes? Quando ele lançar, pronto, ele já pode comemorar, já pode celebrar. O que vender vai ser consequência, mas só ele lançar já é a vitória para ele. Muito bom. A metáfora para mim desse livro é uma parte da minha vida. Faz anos que eu criei um canal no YouTube. Faz anos, eu nem me lembro, depois você pode ver. Aliás, se você estiver vendo isso no YouTube, você pode ver aqui faz quanto tempo que eu tenho esse canal no YouTube. Se você estiver vendo no Spotify, no Deezer, no podcast, enfim, em qualquer outra plataforma, você pode ir lá no YouTube ver. E eu sempre acreditei que eu me comunicava bem com vídeo. Assim como eu acredito que eu me comunico bem falando. E aí eu comecei a colocar isso dentro de mim, eu comecei a escrever conteúdo. E eu comecei a fazer gravações, mas eu não colocava essas gravações, eu não mostrava essas gravações. Se você for ver meu canal no YouTube, tem gravações muito espaçadas uma na outra. Aquilo era o quê? Era a minha mente trabalhando para eu não vou gravar, vamos pensar isso, vamos pensar aquilo. O Isso crítico aqui tá interior, errado. né? Completamente o crítico interior batia em mim. E aí eu comecei a dar desculpa. Não, é porque eu não tenho equipamento. Não, eu não tenho microfone. Não, eu não tenho câmera. Ó, chegou uma época que eu comprei tudo. Eu tinha tudo bom, inclusive. E eu continuava contando história. Até que esse livro veio na minha mente. É até uma parte do que eu conto no meu livro, né, que em breve vai sair, que é Livre-se da Mente do Outro. Todo mundo compra o livro, viu, gente? Tem que comprar o livro, viu, gente? Você comprando o livro, você ajuda o ILDC,
que é o Instituto Lá de Casa. Então nunca se esqueça disso. Ele tá ficando maior, né? Vai E ainda precisar de compra mais mais ajuda, 5. né? Tá Pra dar de crescendo, presente. tá crescendo. É muito bem lembrado, Diego. Tem que comprar mais 5 Aí para dar de chegou presente. uma hora, quando eu li esse livro, eu digo, cacimba, eu quero saber, eu vou fazer o que eu tenho, com o que eu tenho, da forma que eu tenho, depois eu vou melhorando. Hoje em dia, como é que eu sou? Eu não tenho tantas expectativas de gravar vídeo, eu não tenho... Eu tô aqui, se der vontade de gravar um vídeo, eu gravo e eu publico na lata. Dificilmente eu faço uma edição hoje. Então essa é a metáfora da minha vida, que aí já faz eu entrar na próxima pergunta, que é essa. O que mudou na sua forma de pensar ou agir a partir dessa leitura? Total. A minha vida com esse conceito, ela começa a mudar em 2013, quando eu escuto essa frase: eu sou livre do que você vai pensar de mim. Eu escutei essa frase de uma das maiores coaches que eu conheço na minha vida, que é a Marília Fiuza, que inclusive foi uma das minhas maiores inspirações para eu montar a FIC, a Formação Intencional em Coach. Por quê? Porque a Marília, das formações que eu fiz, foi a que explicou com mais clareza. E essa clareza dela me proporcionou pegar as outras formações que eu fiz e transformar uma formação ainda mais clara. A Marília Fiuza estava conversando no treinamento e ela disse: eu sou livre do que vocês vão pensar de mim. Quando ela disse isso, eu peguei e disse: é isso que eu preciso da minha vida. Tanto que na hora ela continuou falando e eu comecei a escrever o que é a introdução do meu livro. Que é exatamente essa martelada, né? Livre-se da mente do outro. Isso mudou a minha vida forever, certo? Forever. Ainda o crítico existe. O crítico ele não vai deixar, o crítico existe, mas é mais fácil lidar com ele. Agora, especificamente para essa 7ª vez que eu li, para essa mente mestra que eu estou vivendo, é o capítulo que fala da alegria como um mau presságio. Você vai conhecer isso melhor se você lembrar daquela frase: alegria de pobre Dura pouco. Isso é a alegria como um mau presságio. Você já deve ter sentido isso na vida. Crença. É crença forte. Nós já sentimos isso na vida. A Morgana aqui na produção, a Anice, o Deão, o Maxiel. Gente, a produção hoje aqui tá fenomenal. Tem uma foto no meu Instagram dessa produção aí, você pode procurar lá, tá? Eu falei da produção, esqueci o que eu ia falar. Sim. Alegria com mau presságio. A alegria de pobre dura pouco. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por isso. É assim, tá dando tudo muito certo, com certeza vai dar alguma coisa errada. E eu digo, é que nem a Bíblia, né? Nós somos acostumados a entender que a palavra de Deus ela se renova. E ela se renova. Todas as manhãs. Porque no ano passado eu tinha uma cabeça, esse ano eu tenho outra cabeça. Pois sabe o que foi que eu fiz? Eu transformei esse ano, nessa nossa mente mestra, a alegria como um mau presságio, porque eu tinha como alegria continuada. E eu fiz uma coisa que eu vou colocar no desafio de intencionalidade aqui ainda hoje, nesse podcast aqui para você colocar em prática. Eu fiz, valeu a pena. E se eu fosse você, eu faria também. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu falei da minha ousadia em gravar. De qualquer forma, depois a gente melhora. Se você for olhar esse podcast aqui, o Mente Mestra das práticas intencionais dos livros, vocês vão ver que o primeiro foi de um jeito, o segundo foi de outro jeito, o terceiro foi de outro jeito, esse aqui já está de outra forma. Vamos melhorando à medida que acontece. Esse foi o meu primeiro aprendizado. E o segundo foi, esse negócio de que a alegria de pobre dura pouco. Não existe, meu. A alegria é minha porque eu sou rico. E o que é que eu tenho que fazer? Tudo o possível, intencionalmente, para que essa alegria seja continuada. Gente, vamos aplaudir. Obrigado. Quem é o próximo? Porque eu fiquei tão emocionado que eu esqueci. Ó. Eu acho que o que mudou na forma de agir, de pensar, é eu não pensar mais tanto. Pensar mais? Tanto. Quando eu quero fazer alguma coisa, chegar e fazer. Porque às vezes eu ficava pensando muito e isso me fazia gastar muita energia. Ficava mais preocupado, por exemplo, eu tinha que falar com alguma pessoa, ficava mais preocupado de como é que ela ia reagir, ficava pensando o que é que eu ia falar do que chegar lá e falar.
é mais fácil chegar e falar do que ficar remoendo tanto isso. Até o livro fala, né? Que ele fala zigue-zagueando, né? A gente vai, volta, gasta energia com isso, em vez de chegar lá e falar logo. Esse aí também eu criei um método. Esse aí para mim é um método esparadrapo. Já ouviu falar? Não. Olha só, o que é o método esparadrapo? Muita coisa na sua vida você precisa utilizar o método esparadrapo. O que é? O que tiver de ser feito, vai lá e faz logo. O que tiver de ser dito, vai lá e diz logo. Porque quanto mais demora, mais maltrata. Sem prolongar a dor, né? Porque Sem, fica prolongando. isso, prolonga. O que dói mais é isso, é prolongar a dor do que chegar e falar logo. E o que é mais legal, quando foi que eu entendi esse método? Olha como a vida é uma sequência. Como diria o poeta Alexandre Pires, mas a gente aprende, a vida é uma escola. Depois ele diz, não é assim que acaba uma grande paixão, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu não tinha mais 13 anos, eu sofri um acidente, fiz uma cirurgia. Amigo, a primeira enfermeira foi tirar meu esparadrapo, ó. Doendo, arrancando os poucos cabelos que eu tinha na perna. A segunda enfermeira, ela foi... Eita, pronto. É como se depilar. Quem já se depilou aqui? Você eu sei que já. Nunca se depilou? Já. É legal demais. Qual é o negócio? Dói uma vez só e ponto final. Acabou-se. É ou não é, Nai? É. Esse é o método esparadrapo. Próximo. Olha, no meu caso aí, a forma de pensar e agir foi muito interessante porque foi nesse livro que eu tive a coragem de chegar e oferecer meu curso. Aquele Legal. curso Ah, que muito nós bom. montamos. Legal. Muito bom. Foi nesse livro. Eu pensava, não vai estar, não tá perfeito, não tá perfeito. Eu não quero saber, é imperfeito mesmo. Montei o curso, apresentei e foi aceito. Foi por causa desse livro que isso aconteceu. Então, ó, você está vendo aí o que é uma prática intencional. Lima, muito capaz, muito inteligente, muito esperto na sua área de atuação. Ele botou o curso. Por quê? Porque ele tem alguma coisa que alguém precisa saber. Assim como o Diego, assim como a Nai, assim como eu e assim como você. E muitas vezes você não está ensinando. Por quê? Porque está preocupado Deixar mais que os outros estão perfeito, pensando na aprovação. em ficar perfeito para o É. que os outros vão pensar. Justamente. Fica preso a isso, né? No Excelente, start de começar, né? excelente. O meu, a minha... Sou eu ou você que vai Não, já falei. Já Essa aí falou? já. A minha forma, né, de pensar e agir mudou na questão de como eu consigo ver o outro. Muitas vezes eu não entendia o comportamento da outra pessoa. E eu trago também para a questão de relacionamentos, né? De entender a autossuficiência, ou de entender os medos, ou de entender por que a pessoa está se fechando. Eu não entendia. Quando eu li esse livro, abriu o meu olhar para essa questão de eu conseguir entender e ser até um pouco mais paciente com a outra pessoa. Muito bom, né? E acho que também vai em outro ponto que o livro fala muito, a questão de você falar da vergonha. Sim. Quando eu tenho vergonha e Abrir eu a falo... vulnerabilidade. exatamente. Quando eu sou Se abre. vulnerável com o outro é vulnerável comigo Exatamente. também, né? Porque ele se Quando sente você aberto para isso. Começa a falar, não é falar com qualquer um, né? É falar com alguma pessoa que você tenha confiança, Sim. você se abrir. Quem tá na arena junto com você, que entende Exatamente. o que eu entendo, né? É isso. Aí tem essas pessoas que estão nos assistindo, que estão aí querendo ser imperfeitos, né? Querendo ousar, querendo ir para a arena jogar, baseado na prática intencional, na leitura intencional. Uma dica para quem quer ou para quem precisa ter a coragem de ser imperfeito. Essa é boa pergunta para mim. Uma dica para ser imperfeito. Uma dica para ser imperfeito. Só uma correção. É uma dica para ter a coragem de ser imperfeito. Baseado nos conceitos que nós estamos estudando. Eu acho que né? assim, Verdade. uma dica é você primeiro falar com você mesmo, você se perdoar, você se aceitar e você falar com você mesmo e depois escolher uma pessoa da sua confiança para você conseguir desabafar e ser vulnerável com aquela pessoa. Não precisa ser vulnerável com todo mundo, mas escolher alguém Muito que bom. você se sente confiante para isso Muito bom. é uma ótima dica. Muito bom. Às vezes, alguns de nós, eu sei porque isso é muito comum no meu meio, nós temos a mania de associarmos a humanidade com a vulnerabilidade excessiva. Né? Ocupe cargo de liderança, ocupe função de liderança. Então, mostre para o seu liderado que você é humano, que você erra. E não isso, que você é o
o forte, o fodão, né? Isso, não que você é o tampa da chaleira, mas isso que você falou nos dá o sentido de equilíbrio. Então, mostre sim que você é vulnerável. E quando você mostra que é vulnerável para os seus liderados ou para as pessoas que trabalham com você, eles vão te respeitar, né? Vão ver que tem uma confiança, tem uma abertura com você. Então, Queria pegar esse gancho aí. Agora, na medida certa. Sim. Na medida certa e com a pessoa certa. Tem até uma frase que ela disse que eu não me recordo, mas é mais ou menos assim: seja vulnerável, mas escolha em quem você vai confiar. Porque quanto mais a gente fala, mais metralha, porque quanto mais a gente fala, mais munição a gente dá para nos metralharem depois. Por isso a gente tem que ter cuidado, né? com essa vulnerabilidade. Sim. O teu primeiro texto foi sensacional. Essa questão aí que ela falou, queria complementar com essa dica, que quando você for vulnerável, passei por isso, né? Vocês sabem muito bem que esse livro pegou logo um soco no estômago, né? Para ser vulnerável, para ser aberto, para ser aquilo quem eu sou de verdade. E a Coragem Sem Perfeito, ele deixa nós cheios de máscaras, né? Porque tem a parte eu não sei qual capítulo, mas tem a parte das máscaras em que ela diz que nós estamos sempre mudando a nossa máscara, o nosso personagem. E colocando a armadura. De acordo com o ambiente. Então, eu não sou aquilo que sou, eu sou aquilo que o ambiente me torna. Isso está muito errado, né? E uma das coisas que mais me pegou foi justamente ser vulnerável com o meu time. Dizer, tá, quando nós somos líderes, temos um problema. Na minha visão, eu tenho um problema. Quando nós somos líderes, nós temos que ser melhor. E nem sempre ser melhor, porque tem gente que tem a capacidade melhor do que eu no meu time, tá tudo bem. Tá tudo bem. E isso é ter a coragem de ser imperfeito, a minha qualidade somada com a do Rondinelli vai causar algo melhor. O time do Mente Mestra que nós fazemos é isso, né? Porque vocês sabem, eu fiz esse processo no Mente Mestra e eu tive que ser vulnerável com vocês. Por quê? Porque eu acreditei que esse time vai fazer eu chegar onde eu preciso chegar. E eu tenho que mostrar, eu não sou perfeito. É verdade. Eu tenho que ter essa coragem. Muito bom. Acho que a maior dica é não se importar com a opinião dos outros. Você somos seres humanos, somos seres que se relacionam. Então, quando eu pego para mim, né? Quando eu tinha um medo, meu maior medo, assim, era de falar em público. E eu não tinha medo de falar em público, eu tinha medo de perder... os outros iam pensar. Não só de os outros pensar, perder, deixar que as pessoas que eu amo não ficassem mais perto de mim porque eu não sei falar em público. Entendeu? Interessante. Não é o fato de não falar em público, o meu medo era esse. Mas quem tá na arena lá comigo, quem realmente me ama, vai me apoiar, vai me ajudar. Se não conseguir me ajudar, vai querer que eu procure pessoas, entendeu? Sim. Então, acho que eu peguei isso, que nós, como seres humanos, não temos medo de alguma coisa. A gente tem medo de perder as pessoas que estão perto da gente, que a gente ama. Então, quando a gente liga para a opinião dos outros, quando eu ligava para a opinião dos outros, era mais nesse sentido, de perder as pessoas que eu amo. Interessante, eu nunca tinha Avaliar. ouvido esse ponto de vista, né? O medo de perder as pessoas que eu amo, porque eu comecei... Elas não aprovarem algo. Para não aprovarem algo. Muito, muito interessante isso. E hoje, o que se vê, e eu acredito que você entende isso, guardadas as proporções, é que as pessoas que menos apoiam no início, guardadas as proporções, eu sei que você tem apoio em casa, mas lato sensu, né, as pessoas que menos apoiam são as mais próximas. São as que nós mais amamos e as que mais dizem nos amar. Mas é um motivo óbvio, elas não apoiam no início, elas não acreditam na nossa ousadia, porque elas estão acostumadas a nos ver em um estado. E porque não entendem muitas vezes, tem as crenças Na delas maioria também, das vezes, né? Como é que nós costumamos dizer na Academia de Mudanças? Relaxa, eles não sabem O que o que a gente sabe. Isso. Não é porque nós somos mais inteligentes, os intencionais são os mais inteligentes. Não, é porque nós somos intencionais. Nós, ou pelo menos o que se espera de nós, e é um dos motivos pelos quais eu trago vocês aqui, é para vocês assumirem uma responsabilidade pública por aquilo que estão dizendo, porque no final do ano eu vou trazer tudo isso à tona. Vocês sabiam disso? Não Tudo aqui eu sou intencional, tudo é pensado. Sensacional, muito bom.
Uma frase do livro que você colocaria em uma camisa. Eu tô com todas as minhas frases aqui, que eu colocaria no livro. E com certeza eu diria muitas delas. Eu quero que você leia esse livro, para você escolher as suas frases. Mais uma que eu colocaria numa camisa. Não só isso. Se eu tivesse coragem, eu faria uma tatuagem mesmo. É o seguinte: se você assumir a sua história, você conseguirá escrever o final dela. Se você assumir a sua história, você vai conseguir escrever o final dela. E em que momento ela diz isso? Eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se vocês se lembram, é difícil lembrar mesmo de fato. Né? Eu sei porque eu peguei a frase. É quando ela está falando da vergonha. Por que que eu não me exponho? Por que que aí? Não, é porque eu não gosto de me expor. Não é, gente. É pelo medo do que os outros vão pensar. Isso. Você tem alguma coisa que serve para alguém. Você tem. Tem alguém no seu meio que está esperando por você para fazer alguma coisa. Se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. Quando ela está falando aqui, se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela, ela está dizendo, ó, deixa o que os outros vão pensar. Aí dava para falar de um outro livro que a gente não leu ainda, mas está no meu radar, que é A Sutil Arte de Ligar o Botão do Exploda-se. O botão do Exploda-se. Certo? Então é isso. Assuma. Eu tenho vergonha também, gente, de muita coisa. Eu tenho vergonha. Eu falei muitas vezes de assunto que eu tenho vergonha, sabe para quê? Para assumir o compromisso público de ser sem vergonha e contar com o apoio das pessoas que efetivamente estão jogando na arena. Sem vergonha no bom sentido, tá, gente? Vale dizer assim, pelo amor de Deus, sem vergonha no bom sentido. Repito a frase, se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Vamos transformar essa frase em outra coisa. Se você não assumir, se ficar botando a culpa nos outros, se deixar de fazer as coisas pelo que os outros vão pensar, quem vai escrever o final da sua história são os outros. Tem até uma outra parte que ela diz assim, ó, você transfere a sua autoestima para o que as pessoas pensam, por isso você deixa de fazer a coisa. Eu acabei dizendo duas frases, né, gente? Desculpa. A parte da camisa foi bem interessante essa pergunta, porque no final do livro começa a vir a história de filhos, e isso me comove muito, isso pega muito para mim, sabe? Então aí veio uma pergunta, na realidade uma frase muito bacana que ela coloca: você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Para quem é pai é muito pesado isso. Porque a educação dos seus filhos hoje tem muito desvio, tem muito processo que interfere, né? E acaba sendo desafiador, né? E é muito desafiador. Assim, quem é pai sente isso na pele, né? Porque será que eu sou a referência real que eles precisam ter? Uau. Será que eu estou sendo o exemplo correto que meus filhos precisam ter? Para quem tem filho é uma pergunta pega forte. Pesado. Ela logo no início, ela autorresponsabilidade total aqui, viu? Autorresponsabilidade total. Que bom, né? Que bom que ele chamou para si. Chamou para si. Foi pesado para mim isso aí. Porque tem o Abraão, tem o Davi, né? Que são meus dois filhos. E eu fico pensando, será que eles me terão como referência quando tiverem adolescentes? E o bom também é assim, você saber que você pode melhorar, né? Quando você faz essa análise, não, peraí, eu posso melhorar naquilo, posso fazer aquilo, para ser essa referência para eles. Né? E outra coisa, pegando o próprio conceito do livro, né? Lá na frente, os meus filhos, eles vão ver que eu não fiz nada, que eu não tive coragem, que eu passei o resto da minha vida contando história, que eu podia ter feito um monte de coisa para ajudá-los e eu não fiz. Posso pontuar uma coisa nessa frase? Pode. Eu descobri, através dessa frase, é bem pesado isso, que eu sou o espelho, e isso nós conversamos onde? Eu sou o espelho da minha mãe. Descobertas, né? Você até compartilhou. Em algum momento você compartilhou. A desistência dela de não continuar certos projetos de sucesso na vida dela, me deram referências negativas e crenças negativas. Isso é muito bom. Agora, eu digo para você e para todo mundo que está aqui nessa sala e para você que está ouvindo ou assistindo. Descobrir de onde vêm as nossas crenças
É muito bom. Melhor ainda é deixá-las de lado. Quebrar elas, né? Porque o que acontece é muita gente utilizando essas crenças para Pra justificar, perpetuar quem elas são. Não. Vou Ah, justificar Pra aqui. se acomodar. no se teu acomodar, caso, né? né? Não tô falando de você, porque você é intencional. Mas assim, minha mãe nunca terminou nada que começava. Então eu também não vou terminar e tá Pronto, tudo é, bem. velha Não. desculpa, né? Já que a minha mãe não terminava, então sou eu que vou terminar. E eu vou mostrar que é muito diferente. Isso me lembra demais do cliente que eu tinha, que senão eu brigo com a minha mulher, eu grito com a minha mulher, porque meu pai sofria de problema de ira. Sim, tu é um adulto, Filisteu. Pode mudar. Tu é um adulto, tá? O Verdade. teu pai é o teu pai, ele Pode tem a fazer vida diferente. dele e agora você vai viver diferente. Então, que a descoberta das suas crenças, que se você não fez academia de mudanças, eu recomendo que você faça, elas servem para você mudá-las, não para você se apoiar nelas. E Maxiel, cara, tu tem que ter gravado isso, porque isso dá um rios. E eu sei que tu é bom e que tu gravou. Beleza. Ok. Excelente, vamos lá. Aqui eu... Ainda falta aí, deixa eu Pode falar. Vai. Já foi uma coisa que eu já falei aqui, mas colocando na frase, gastamos uma energia enorme tentando driblar a vulnerabilidade quando gastaria muito menos esforço encarando-la de frente. Acho que foi uma frase central para mim nesse livro, que vai na questão que eu já falei de gastar mais energia remoendo do que realmente chegar lá e fazer logo. A minha frase foi uma que eu gostei bastante do livro, que eu até postei no Instagram, que fala assim, o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Para mim foi excelente. Exato. Repete aí, repete. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Eu queria ser Exato. assim, Também. sabia? Ter essa vergonha toda de falar e falar tão bem. É isso também, né? Ele ia falar outra muito coisa. bem, mas foi muito bem apontado. O que eu quero dizer, né? Por exemplo, chega pra mim, Rondinelli, qual foi a frase que mais te marcou no livro? Aí eu conto a frase como se não fosse suficiente contar a frase, que por si só já diz muita coisa, eu ainda conto a história todinha em cima da frase. A intencionar, não, ela chega e diz assim, a frase é essa. Aí, puf, a frase vem como uma martelada, eu não preciso dizer mais nada. É porque É o meu verdade. mentor, ele me ensinou que eu não preciso rodear, eu só vou lá e aprendi. Tá certo, sem Tá, rodeios. tá vendo como o mentor precisa aprender? Tem algum livro sem rodeios? Tem? Hã? Tem algum livro Tem chamado não, Sem mas Rodeios? você pode escrever esse livro. Olha aí. Não que eu Vai ficar conheça. de Alguém aqui patenteia logo esse livro sem rodeios, tá certo? Quais resultados está tendo ou terá a partir da prática intencional dessa leitura? Gente, eu vou começar, tá? Criação de filhos, certo? A minha filha, 7 anos, já não tem mais 7 anos, está aí completando seu 8º ano. E eu aprendi, gente, na minha casa, que a palmada ela faz parte da educação, certo? Inclusive é bíblico, mas o que eu não posso é confundir isso, ok? Palmada não é violência. A minha esposa não apoia a palmada. Eu não sou a favor da violência de jeito nenhum. Entretanto, como coach que sou e como um reprogramador de crenças, eu sei que a palmada, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, ela vai criar uma crença de alto impacto emocional, certo? Eu tenho isso. Durante essa minha vida de pai, eu dei 2 palmadas na minha filha e depois eu a perguntei, depois que o tempo passou, eu a perguntei o que ela queria que eu gostasse, ou o que ela gostaria que eu mudasse na vida. E a minha filha, com 3 anos, 3 para 4 anos, ela disse, eu gostaria que o senhor não agisse dessa forma, se referindo à palmada. Aquilo foi forte, foi forte. Não acredito. E eu tomei uma decisão. Não vai rolar palmada aqui em casa, vai ser conversa. Nessa história toda, eu já fiz muitos jogos de obediência com a Liz. Eu resolvi fazer o jogo da bola de gude. Vocês lembram das bolinhas, Sim, as sim, pedras que a professora fazia, inclusive a professora da filha dela? Então eu criei outro jogo de obediência lá em casa. A Liz tem um jogo que chama Cai Não Cai, que você tem um cilindro, você põe varetas, põe bilas, bolas de gude, se você está em outra região,
E aí, se essas bolas de gude caem, você perde o jogo. Tem uma soma lá. Então, o que foi que eu disse pra Liz? Filha, é o seguinte. Se você fizer tudo certo, você ganha bolinhas de gude. Se você encher o cilindro, você vai ganhar um dia do sim. Isso foi até uma prática de um livro, né? Eu peguei nesse livro. Foi nesse livro. Peguei nesse livro. Lembrando aqui. E aí eu falei, se você desobedecer, eu não vou ficar repetindo 3 vezes, eu não vou lhe bater, eu não vou ficar gritando. Se você desobedecer, você vai puxar uma vareta. À medida que você vai puxando vareta, se as bolas caírem, é o dia que você perde diversão. Uhum. Então, se cair 3 bolas, você perde 3 dias de diversão. Sem televisão, sem celular, sem ler livro, sem sair, sem brincar, sem nada. A escolha é sua, você é inteligente, você sabe disso. O resultado, né? E eu tenho muito cuidado com isso, tá, gente? Esse jogo de recompensa na família, ele é muito arriscado. Tem que saber fazer para não criar uma falsa dependência da criança. O resultado é que tem muita coisa que a Liz está fazendo já sem pedir, sem eu e a mãe pedir. Claro, vamos considerar o jogo, mas vamos considerar a idade dela, a experiência dela, a inteligência que ela tem agora. Então, os resultados, né? Além de todos os que eu já falei, que eu poderia falar, é ter a minha filha fazendo mais coisas sem precisar insistir, sem precisar pedir. De livre e espontânea vontade, né? De livre e espontânea vontade. Por quê? Porque tem que ser feito. O que tem que ser feito, tem que ser feito. A gente não abre mão disso. É verdade. Pode falar, né? Senão, Eu acho que o maior resultado para mim, hoje, a partir da leitura desse livro, foi a questão de gravar vídeos. Antes desse livro, gravava muito poucos vídeos. Ah, também. E a partir dele, eu perdi a vergonha de gravar. Quando tem algo interessante que eu quero falar, eu chego, vou lá e faço o vídeo. Ainda tem aquele crítico interior, né, que chega e diz, tu vai gravar isso. Quem é que vai querer escutar isso? Mas vou lá e faço. E é como eu já falei, eu não fico pensando, vou gravar isso, vou esperar isso para gravar, vou esperar um ângulo melhor. Não, vou chegar e gravo. Eu não fico mais remoendo aquilo para ser uma coisa que vai me desgastar. E não precisa, né, ser uma coisa para me desgastar. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. E isso aí me desgastar mais do que eu dar o prazer de fazer, não tem o menor sentido. Então, é isso. Foi o de gravar vídeos. Hoje, tá aqui também já é uma prova disso. É nóis. Pois é, e acho que a prática, o resultado melhor dessa leitura foi isso. Muito bom. A prática para mim foi me desafiar, né? Foi me desafiar na questão da apresentação do meu curso. Você até falou, né? Já. Justamente. E esse desafio ele advém com também alguma coisa que eu tenho que ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento, inteligência e sabedoria para aplicar, então seja intencional, vai na imperfeição, aquela velha história que tem até na Bíblia, eu não me recordo muito, mas tá com medo, vai com medo mesmo. Avança, coloca para frente. Porque é como o Rondi falou, tem muita gente boa, mas tem muita gente no silêncio. Muita gente calada. 95% é calado, certeza. Verdade. Nós estamos fazendo o que os 5% que estão lá fazem. Verdade. Nai. Gente, a minha também, bem parecida aqui com a do Diego, na questão de gravar vídeos. Eu não gravava vídeos, eu comecei a gravar, né? Me desafiar a gravar vídeos. Tu tem medo, Nai? De gravar vídeo, tem vergonha? Eu acho que não sai bem o vídeo, na verdade. Tá tão bem aqui no nosso podcast. Mas legal, Obrigada. gente, falando nisso, ela tá realmente exercendo constantemente a coragem de ser imperfeita. Justamente. Muito bom. Gostei, né? Levei pra vida, viu? Continue. Foi mais essa questão, né, de gravar vídeos, porque eu achava que não saía legal. Eu gravava várias vezes e muitas vezes nem chegava a postar. Então, muito essa questão que o Diego falou, eu me identifiquei bastante. E de estar aqui também, né, gente? O Rondinelli tinha me chamado para outros podcasts antes e nunca dava questão de aula, nunca dava e graças a Deus não dava. Porque aquele medo de vir mesmo, Tem uma pessoa aqui na sala que é do mesmo jeito. de chegar e não conseguir falar, de esquecer tudo que eu ia falar, mas eu sei de tudo, né? Eu li o livro, então tá tudo certo. E é isso, só vai. E também, ele falou uma prática, mas também teve uma outra coisa que me ajudou bastante, essa questão da vulnerabilidade mesmo.
de ser quem eu sou, de me aceitar como eu sou e de identificar também pontos a melhorar em mim, porque todo mundo tem, né? Eu não preciso ser perfeita. Então, isso bom. foi uma prática assim que até hoje eu vivo e tem dias que eu realmente tenho que parar e ser intencional para lembrar disso e exercer. Eu não sou perfeita, mas tá tudo bem. E tu só vai saber o que é que tu precisa melhorar se fazer. Se você nunca verdade. fazer, você nunca vai saber o que é que precisa melhorar. Exatamente. Para finalizar, esse é o desafio para o nosso ouvinte intencional. Essa é a parte que nós colocamos para você, uma prática intencional que fez diferença na nossa leitura. A minha prática intencional para você é a alegria continuada, que é o contraponto daquela alegria como mau presságio, ou popularmente conhecido como alegria de pobre dura pouco. O que foi que eu fiz? Eu listei todas as áreas da minha vida que estão dando certo. E depois de listar o porquê que estava dando certo, eu listei o que eu ia fazer para poder continuar. Então, pegue as coisas que estão dando certo na sua vida. Se alegre com isso e coloque o que você vai fazer para continuar alegre. Essa alegria, ela não dura pouco. Ela pode durar a vida toda, depende só de você. A prática que eu passo aos ouvintes do desafio é pegar aquilo que você não está fazendo porque está esperando ficar perfeito e fazer agora. Já foi? Agora. Chegue lá e vai e faça do jeito que tá. Muito bom. A prática que eu desafio o ouvinte, né, aí, é de ser vulnerável. Seja vulnerável para alguém de confiança, não para qualquer pessoa, mas seja vulnerável para alguém. Muito bom. Irmão. Desafio, rapidinho. Tem a ver com a frase ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Um ponto, um passo, um pensamento, apenas é o que falta para você ser aquilo tudo que você precisa ser e não ter. Porque muitas vezes colocamos o ter na frente, esquecemos que precisamos ser primeiro para obter o ter, né? Uma dica para ser. Uma dica para ser, por exemplo, faça como eu fiz. Eu te desafio a mostrar algo que você tem de brilhante e que ninguém sabe, só você. Perfeito. Ter essa coragem, né? Ter essa coragem. E acredite, você tem alguma coisa de brilhante. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Foi sensacional estar aqui com vocês. Muito bom, um bate-papo bem caloroso e bem Com prático, certeza. inclusive. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Seja Intencional. Se ele fez sentido para você, claro, pratique, mas curta e compartilhe para que faça sentido para outras pessoas também. Então, fica por aqui, porque em breve temos o próximo episódio com mais participantes da Mente Mestra para que você possa aprender e colocar em prática as coisas intencionalmente. Eu nunca vou deixar de dizer isso. É isso, faz isso, seja intencional. Valeu, tchau, tchau.